dinheiro. Eu estaria mentindo se dissesse que o dinheiro não é importante para nossas vidas. É curioso vermos como que um simples pedaço de papel pode influenciar muitas vidas. Com o dinheiro, a sua vida pode ser mais fácil, você pode ter mais paz, pode realizar sonhos. Claro que o dinheiro não é tudo. Porém, como diz a famosa frase, o dinheiro move o mundo. Mas você já parou para pensar como que surgiu o dinheiro? O dinheiro é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Muitas vezes é ele um dos responsáveis por fazer a nossa vida funcionar. Porém, qual é a origem do dinheiro? Como que ele passou de uma simples troca de alimento para papel e até mesmo moedas que nem existem na vida real? Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história do dinheiro. Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal caso esteja assistindo no YouTube e me seguir aqui caso esteja assistindo em outra rede social. Escambo. Para começarmos a falar sobre o dinheiro, precisamos voltar no passado, lá para a Idade Antiga, Média e também na época do Brasil colonial. Nessas épocas era utilizado o escambo. O escambo é uma forma de transação que consiste na troca de mercadorias ou serviços, sem o uso de dinheiro. Antes da invenção da moeda, as pessoas trocavam bens e serviços diretamente. Por exemplo, um agricultor que plantava trigo poderia trocar seu produto com um ferreiro que produzia ferramentas, e assim sucessivamente. Esse sistema funcionava bem em comunidades pequenas, porém apresentava dificuldades quando uma das partes não precisava do que a outra oferecia, tornando as trocas ineficientes. Por exemplo, se eu tinha muitas maçãs e precisava de peixe, eu poderia trocar diretamente com um pescador. Mas e se o pescador não quisesse maçãs? Para então facilitar, algumas sociedades começaram a usar como uma forma primitiva de dinheiro bens de valor que eram reconhecidos por todos e que poderiam ser alimentos ou instrumentos que todo mundo precisava, como sal, conchas e gado. Mas podemos dizer que essa troca de alimentos chegaria uma hora que não seria mais algo viável. Então eles precisavam pensar em outra forma de acontecer as trocas. O surgimento da moeda. Em diversas civilizações da época, os metais preciosos eram muito valorizados, muito por conta de sua durabilidade, facilidade de transporte e também pela sua escassez, tornando eles um meio de troca confiável. Para se realizar as trocas, os metais começaram a ser pesados e utilizados em transações comerciais. Porém, como nem tudo são flores, a pesagem era trabalhosa e sujeita a fraudes. Vemos que desde aquela época já existiam várias formas de se passar a perna. Para então tentar padronizar o valor, governantes passaram a criar moedas com quantidades específicas de ouro, prata e cobre, garantindo sua autenticidade e aceitação no comércio. As primeiras moedas cunhadas surgiram no Império Lídio no século 7 a.C., feitas de eletro, uma liga natural de ouro e prata. Essas moedas facilitaram as transações comerciais e serviram de modelo para as civilizações que viriam mais para frente. Agora, então, com moedas padronizadas, as trocas ficaram muito mais fáceis e rápidas. Durante a dinastia Tang, durante os anos de 618 a 907, os comerciantes chineses começaram a usar recibos de depósito emitidos por mercadores. Isso aconteceu pois carregar grandes quantidades de moedas metálicas era algo difícil e perigoso. No século XI, durante a dinastia Song,
o governo passou a regulamentar e emitir o primeiro papel moeda oficial, tornando a China a pioneira no uso desse sistema financeiro. Durante a Idade Média, os mercadores europeus começaram a usar letras de câmbio para evitar carregar grandes quantidades de moedas. No século XVII, os primeiros bancos centrais, como o Banco da Inglaterra, começaram a emitir notas de papel lastreadas em ouro. Com o tempo, as cédulas passaram a substituir as moedas metálicas no comércio diário, facilitando as transações e permitindo maior circulação de riqueza. Agora, o dinheiro era leve e fácil de carregar, mas também trouxe outros desafios, como a falsificação. Cartões e dinheiro digital. Com os novos problemas que as cédulas começaram a trazer, foi necessário criar novas diferentes formas de se utilizar o dinheiro. E foi assim que surgiram os cartões de crédito e de débito. O primeiro cartão de crédito moderno foi criado nos Estados Unidos em 1950 pela empresa Diners Club, permitindo que clientes fizessem compras sem precisar de dinheiro físico. Em 1958, o Bank of America lançou o primeiro cartão de crédito bancário, o Bank America Card, que mais tarde se tornaria a Visa. Os cartões de débito surgiram na década de 1970, permitindo pagamentos diretamente da conta bancária, sem a necessidade de crédito. Esses avanços revolucionaram o consumo, tornando as transações mais rápidas e seguras. A partir dos anos 2000, o crescimento da internet e bancos indo para o mundo digital começaram a ser permitidas que transações fossem feitas sem a necessidade de dinheiro físico, facilitando o acesso financeiro para milhões de pessoas ao redor do mundo. Com o avanço da tecnologia, surgiram bancos 100% digitais, sem agências físicas, oferecendo serviços como contas bancárias, pagamentos e investimentos totalmente online. Empresas como Nubank revolucionaram o setor bancário, reduzindo burocracias e oferecendo uma experiência mais acessível para os clientes. Criptomoedas como o Bitcoin, lançado em 2009, trouxeram um novo conceito de dinheiro descentralizado, sem a necessidade de bancos tradicionais. Tecnologias como blockchain garantem segurança e transparência nas transações, desafiando o modelo financeiro convencional. Hoje em dia, podemos pagar o que precisarmos com um toque no celular. O dinheiro físico começou a ser uma coisa do passado. Futuro. Em novembro de 2020, foi lançado pelo Banco Central do Brasil o Pix, revolucionando a forma como os brasileiros realizam pagamentos. Com transações instantâneas disponíveis 24 horas por dia, sem custos para pessoas físicas, com ampla adesão, o Pix rapidamente se tornou o meio de pagamento mais utilizado no país. Sua praticidade eliminou a necessidade de transferências bancárias tradicionais, como TED e DOC, além de reduzir a dependência do dinheiro em espécie. As criptomoedas, como comentei, hoje em dia oferecem uma alternativa ao dinheiro tradicional, permitindo as transações descentralizadas e seguras sem a necessidade de intermediários, como os bancos. Governos e empresas ao redor do mundo estão explorando a criação de moedas digitais oficiais que combinam a inovação das criptomoedas com a estabilidade das moedas tradicionais. Apesar dos possíveis desafios regulatórios e da volatilidade, o impacto dessas criptomoedas no futuro do dinheiro é inegável, podendo transformar completamente o sistema financeiro global. Podemos perceber que o dinheiro sempre evoluiu para se adaptar às necessidades da sociedade. Saímos de troca de alimentos, passamos por moedas, dinheiro em papel e hoje em dia já estamos em dinheiros digitais.
qual será a próxima tendência? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha conseguido compreender toda a história da evolução do dinheiro. Se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, que me ajuda bastante, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como também nas minhas redes sociais. Antes de ir embora, confira mais vídeos que eu tenho por aqui, como a história do Carnaval e a história da Rede Globo. Só você clicar nesses dois vídeos que você vai diretamente para eles. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!